Nos bastidores de Brasília. As histórias que a história não conta. Apresenta Uma história de amor na Via Sacra. Uma história verídica de Adeilton Oliveira. Essa história tem início no interior da Paraíba, município de Cajazeiras. Lugar de cultura sertaneja, essa foi a terra natal de Adeilton, seus pais e avós. De menino, ele tem guardado as poucas lembranças de seus 5 anos de vida por ali. O doce aroma do depósito de rapadura e o trabalho da família nos algodoais marcaram suas memórias da primeira infância. Especialmente para quem vivia da cultura do algodão, se quisesse roupas novas, precisava plantar, colher, descaroçar, fiar, tingir, costurar. Eram outros tempos e logo tudo mudaria para aquela gente. Em meados dos anos 70, toda a família migrou em busca de tratamento para uma diabetes severa de seu patriarca. Cruzaram o país em 2 rurais, carro antigo para a lida no campo. Em uma delas, o pequeno Adeilton, 4 irmãos e seus pais venceram uma interminável e empoeirada estrada de terra, do nordeste ao centro-oeste do país, com destino ao Distrito Federal. O Hospital de Planaltina atendeu à enfermidade do avô e a Vila Buritis abrigou toda a família. Pequena cidade com áreas rurais e uma história secular, Planaltina acolheu uma população atraída pela chegada de Brasília, por livre e espontânea pressão. Caminhões diariamente despejavam tábuas de madeira para os barracos que se multiplicavam lado a lado, onde se instalavam famílias de origem variada, com seus poucos pertences. Assim se formaram a Vila Buritis e a Vila Vicentina, nas imediações do então pacato setor tradicional de Planaltina. Enquanto Adeilton crescia, viu a cidade de Planaltina também crescer e se transformar. As carroças puxadas a cavalo, os engenhos de cana, as fábricas artesanais de farinha, todas as marcas de um modo de vida secular, aos poucos foram sumindo da paisagem. As tradições religiosas, como as somarias, cavalgadas e dias de folia, passaram a dividir espaço com os costumes de gente que vinha de todo lado, principalmente do nordeste do país. Entre os antigos cidadãos, houve quem não gostasse de toda aquela mistura, mas logo Adeilton ganhou 2 irmãos de naturalidade planaltinense e viveu aquele lugar tão intensamente que não se pode dizer que planaltinense ele também não é. Ora, pouco importa quem chegou primeiro. Essa terra é de toda a gente que nela vive. Aos fins de semana, o garoto costumava ir ao campo de futebol, que beirava a cerca do hospital, onde esperava algumas chances para jogar. A rua João Quirino, logo acima da Praça Salviano Guimarães, era conhecida como a Rua do Vai e Vem. Ali, os jovens desfilavam de cima para baixo repetidas vezes, até que se fizessem notar por quem era de interesse. Adeilton se lembra com nostalgia dos eventos que frequentava e que não perduraram no tempo, como as festinhas matinês nas casas das pessoas, as festas de camiseta e a festa da manga, nas estações em que a fruta abundava pelos quintais, que já quase não existem. Outra aglomeração de jovens ocorria no Bobódromo, em frente à Igreja Santa Rita, principal templo católico da Vila Buritis. Mas nem só com bobajadas a juventude da antiga Planaltina gastava seu tempo livre. O que Adeilton tem mais saudade é de nadar no córrego atoleiro, algo hoje pouco recomendado por conta da poluição. Com a desculpa de catar frutas nativas, ele se embrenhava nas matas para explorar as paisagens que ainda hoje frequenta e também se transformaram. Com os anos, o cerrado foi perdendo espaço para a cidade, que engoliu lagoas, campos e florestas, e segue devorando as áreas naturais de Planaltina.
Não fosse um lugar tão grande, talvez não houvesse mais nenhum dos cenários em que Adeilton viveu sua história. Com tantas aventuras competindo por sua atenção, a rotina da escola paroquial já não parecia tão atrativa e ele abandonou o ensino fundamental. Até experimentou servir ao exército quando completou seus 18 anos, mas a rigidez da disciplina militar não foi uma boa experiência. A liberdade criativa e diversidade cultural já o haviam conquistado. Adeilton foi presença marcada nas tradicionais folias de roça. Ajudava na montagem do altar, organizava a soltura dos foguetes, mapeava as casas por onde a procissão passava e o que mais fosse necessário. Era folião dedicado. Quando conheceu de perto o museu, interessou-se pelas artes visuais. Estudou teatro com Pedro Rezende, ator que marcou muitas gerações de Planaltina, e logo se inseriu definitivamente no circuito da cultura e das artes. Como artista plástico, especializou-se em esculturas entalhadas em palitos de fósforo. Como ator, encenou peças de teatro, filmes e propagandas. Certa vez, substituiu um ator na peça de teatro O Boi e o Burro no Caminho de Belém, na Pracinha São Vicente. A namorada que se gabava com as amigas que seu amor era o pastor daquela encenação, mal sabia que Adeilton também substituiria aquele espaço em seu coração. Era Lurdinha, filha da tradicional família Monteiro Guimarães e paixão platônica de Adeilton. Ele a observava passar a caminho do Centrão, onde ela fazia o magistério. Dizia para si e para quem quisesse ouvir que um dia se casaria com aquela menina. Pelo visto, não levava muito jeito na arte do galanteio. Quando a conheceu, o melhor que conseguiu pensar foi sugerir que ela disfarçasse uma grande espinha que trazia no nariz, tapando-a com o dedo indicador e sustentando a pose de intelectual. Uma cantada no mínimo estranha, mas estar frente a frente com quem se gosta é quase sempre um desafio que embaralha as boas ideias. Foi na Via Sacra, contudo, que Adeilton viveu algum dos mais importantes momentos de sua vida. Em sua primeira participação, aos 16 anos, a encenação da Paixão de Cristo já movimentava entre 200 e 300 pessoas, mas ainda era restrita à comunidade local. Em suas mais de 2 décadas de dedicação ao evento, fosse na encenação, na figuração, na cenografia ou na mobilização das pessoas, ele veria a Via Sacra de Planaltina se transformar na maior festa popular do Distrito Federal. O retiro de carnaval que antecede a Via Sacra é uma tradição quase tão antiga quanto ela própria. Era 1999. Adeilton já era um veterano do evento e não se animou em comparecer. Não tinha dinheiro para a taxa de inscrição, mas seus amigos se cotizaram para pagá-la. Argumentou que não tinha sequer uma Bíblia para acompanhar as atividades educativas, mas prontamente recebeu a doação de uma novinha em folha. Mencionou então que não tinha roupas apropriadas e logo o presentearam com várias peças de roupa. Reclamou que a partida era muito cedo e rapidinho organizaram um meio de buscá-lo na porta de casa. Não houve desculpa suficiente para faltar ao retiro da Via Sacra. As escolhas são o que determinam o que chamamos de destino. Algumas pessoas nunca encontram o destino que almejam. Outras são levadas até ele, ainda que estejam distraídas. No ônibus, o assento de Adeilton estava bem ao lado de Lurdinha. O coordenador do retiro era Cláudio Abrantes, um dos mais ativos membros da Via Sacra, que fez parte dessa trama do acaso. Ele recomendou a cada dupla que se dessem as mãos e se cuidassem durante os 3 dias de imersão. Essa ocasião marcaria o início de um amor de carnaval, que renderia até casório.
Adeilton e Lurdinha viraram bons amigos, namoraram e se uniram definitivamente em 2002. Ele seguiu por algum tempo em sua carreira de artesão e viajou expondo suas esculturas por diferentes lugares. Mas com a chegada da primeira filha, não viu alternativa a não ser retomar os estudos que deixara para trás na adolescência. Adeilton concluiu o ensino fundamental e o ensino médio em supletivos e ingressou no curso superior de arte, na Faculdade Tucina de Moraes. Seguiu os passos de Lurdinha, funcionária concursada da Secretaria de Educação, tornando-se também um professor e reconhecendo em si a vocação para o ensino. Trabalhou em escolas rurais, do centro e da periferia de Planaltina. Em 2022, tornou-se docente do Instituto Federal de Brasília, onde hoje ministra disciplinas com diferentes linguagens artísticas. Adeilton é um homem versátil em suas curiosidades. Traz consigo informações de histórias e atributos de Planaltina, que difunde com entusiasmo entre os jovens. Fala da febre do ouro, das antigas picadas e expedições, de um grande terremoto em Portugal nos anos 50, da atração de gente do além-mar e do litoral para o centro do país. Conta sobre Mestre Darmas, personagem que remete à história da região para o século XVIII. Fala dos rios e das matas, tem história até de múmia. Durante a pandemia, revisitou os cenários de seus tempos de menino ao praticar ciclismo de trilha por toda a Planaltina. Com seu olhar apurado e sua índole autodidata, identifica artefatos arqueológicos e decifra as mensagens do tempo trazidas nas rochas, em fósseis de bactérias de milhões de anos. Entre seus ensinamentos, destaca que não há como amar o que não se conhece e valoriza. Somos os únicos animais com cultura, porque há raízes com as quais nos identificamos e nos reconhecemos. Exalta a importância de conhecer a história e os registros antigos, estejam estes gravados em documentos ou nas paisagens. De seguir registrando o tempo em que estamos vivendo para a posteridade, pois um povo que desconhece a sua história está fadado a sempre repetir velhos erros. Como dizia um famoso escritor russo, antes de pretender ser alguém universal, conheça a história de sua aldeia. E tu, o que sabes da tua aldeia? Pesquisa: Angélica Araújo Paiva dos Santos, Bruna Anísia Magalhães de Oliveira e Luciana Lopes Cavalcante. Organização do texto: Angélica Araújo Paiva dos Santos. Supervisão de escrita e redação final: Luciana Lopes Cavalcante. Revisão de texto: Cláudia Saqueto. Narração: Fernanda Vieira Rocha da Silva. Gravação, masterização e mixagem: Fernando Rodrigues. Realização: Ludiceria Projetos. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.